Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Eu vivi para ver o jornalista, blogueiro, Léo Dias descendo o sarrafo nos artistas. Salve Amazônia, salve as girafas, salve os elefantes. Na verdade, são apenas mamadores da Lei Rouanet, né? Vem conferir esse vídeo aqui comigo. Vamos então ouvir as palavras de Léo Dias. Nenhum artista a Amazônia tá lá em chamas. Não. Mas tá todo mundo preocupado. Um elefante de Sorocaba. Só porque o prefeito é de direita. Impressionante que o Brasil hoje virou isso, né? Se você pensa igual a mim, da maneira política, aí eu te defendo. Se você não pensa igual a mim, eu não te defendo. Mas é isso que virou isso. É muito mais sobre política. Não, isso é e aí, você concorda? Você admite isso? Não, eu admito. A Amazônia continua pegando fogo, mais do que nunca. Tá pegando fogo e bastante, de fato, inclusive. Mas a gente não vê nenhum artista se pronunciando. Nenhum artista tá se pronunciando. A Amazônia tá lá em chamas. Não. Mas tá todo mundo preocupado. Um elefante de Sorocaba. Só porque o prefeito é de direita. E a verdade é essa. Não, a Cristiane Torloni... Amor, desculpa. O movimento que a gente viu durante o governo Bolsonaro, por causa das queimadas, foi algo absurdo. Toda a classe artística se uniu. Lembra daquela musiquinha ridícula? Salve Amazônia, salve Amazônia. Eu tô falando qualquer ridículo porque eu não faço nem ideia de qual é o ritmo daquela música. E também dane-se aquela música. Porque agora a Amazônia realmente tá perigo, tá com muito sol de incêndio e tudo mais. E o pessoal assim, ó. Cri, cri, cri. Com a boca fechada. O que a gente tá vendo na Amazônia hoje, o que eu vi no passado em Sorocaba não, em Barretos, perto, eu não conseguia andar na estrada. Tamanho era chamas. É verdade. A gente parou no meio da estrada, mas ninguém fala nada. Nenhum artista. Essa aqui é a verdade. Discurso verde de Lula desmorona com o recorde de incêndios na Amazônia. A Amazônia registrou em 2024 o maior volume de queimadas desde 1985, conforme apontam os dados do relatório anual do fogo, elaborado pelo MAP Biomas e divulgado nesta terça-feira, 24. De acordo com o levantamento, 15,5 milhões de hectares do bioma amazônico foram devastados pelas chamas, o que representa um aumento de 17% em comparação com a média histórica registrada desde o início da série. Os dados trazem um duro golpe para a narrativa ambiental do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente em um ano em que o Brasil se prepara para sediar a COP30 em Belém, capital do Pará, no fim do ano. O bioma amazônico correspondeu sozinho por mais da metade de toda a área queimada no território nacional em 2024. Pela primeira vez em 40 anos, a vegetação florestal da Amazônia ultrapassou as pastagens no ranking dos ecossistemas mais atingidos pelo fogo, somando 6,7 milhões de hectares consumidos pelas chamas, contra 5,2 milhões registrados em áreas destinadas à pecuária. Segundo o relatório, quase 25% da área total do país já foi atingida por queimadas pelo menos uma vez entre 1985 e 2024, uma extensão territorial semelhante à soma dos estados do Pará e Mato Grosso. Somando as últimas 4 décadas, o fogo já atingiu cerca de 206 milhões de hectares em todo o Brasil. Apenas em 2024, o país perdeu 30 milhões de hectares, número 62% superior à média histórica em 18,5 milhões ao ano. O relatório também alerta que 43% das áreas queimadas desde 1985 tiveram sua última ocorrência nos últimos 10 anos, evidenciando uma tendência de agravamento nos incêndios florestais mais recentes. Além da Amazônia, o Cerrado continua sendo um dos biomas mais vulneráveis. Em 2024, foram 10,6 milhões de hectares queimados na região, representando 35% do total nacional. O número supera em 10% a média anual observada nas últimas décadas. O crescimento da recorrência dos incêndios no Cerrado também impressiona. Foram 16 vezes mais registros nos últimos 40 anos. 3 estados concentram quase metade das áreas queimadas no país desde 1985. Mato Grosso, Pará e Maranhão respondem juntos por 47% da devastação registrada nesse período. A situação também se agravou em outros biomas. A Mata Atlântica, por exemplo, teve no último ano a maior área queimada desde o início da série histórica, somando 1,2 milhão de hectares, um salto de
261% em relação à média. Já o Pantanal enfrentou um aumento de 15,7% nas queimadas com focos severos, especialmente na região do Paraguai. No Rio Paraguai, onde a seca tem sido intensa desde a última cheia significativa ocorrida em 2018. Em contrapartida, a Caatinga e o Pampa apresentaram queda nos registros de incêndios em 2024. Segundo especialistas, essa redução está associada à influência das chuvas trazidas pelo El Niño, ou seja, nada a ver com o governo. No entanto, a parada das queimadas é graças ao El Niño que trouxe as chuvas e não ao governo, tá? Porque o governo não faz nada em relação ao El Niño, aliás, a nada do clima, para dizer a verdade. No entanto, os pesquisadores alertam que essa diminuição é momentânea e não representa uma tendência duradoura de melhora nas condições ambientais desses biomas. E para você que diz, está se informando por jornal de direita? Pois bem, aqui notícias do G1, que não é nem de direita nem de esquerda, aliás, é mais de esquerda do que de direita, para dizer a verdade. A alerta de desmatamento na Amazônia sobe 55% e acende alerta. Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram alta de 55% em abril, na comparação com o mês do mesmo mês do ano passado. Tá, eu sei essa notícia de abril, mas você acha que isso diminuiu? Não diminuiu não. Segundo dados divulgados esta quinta-feira, 8 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O aumento acontece próximo à temporada de seca e do fogo, o que acende alerta para o governo federal. Os dados foram registrados pelo Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, DETER, que usa imagens de satélite para monitorar a floresta e emite alertas quando há indícios de supressão de vegetação. Nesta quinta-feira, o governo federal divulgou o ano de alertas, que leva em conta o período de agosto de 2023 a abril de 2024. Abril de 2025 teve alta de 55% nos alertas para o desmatamento, em relação ao mesmo mês de 2024. Foram 270 km quadrados em abril deste ano contra 174 km quadrados em abril do ano passado. No acumulado de agosto de 2024 a abril de 2025, foram 2.542 km sobre alerta. O número representa uma queda de 5% em relação ao mesmo período anterior. Os estados com mais alertas de desmatamento em abril foram Amazonas, Mato Grosso e Pará. E sim, segue aumentando. A área acumulada de alerta de desmatamento de janeiro a abril deste ano mostrou uma redução tímida de apenas 1% com relação ao ano passado. O avanço preocupa autoridades ambientais por acontecer com a proximidade do período de estiagem. A época coincide com a temporada do fogo, quando áreas desmatadas costumam ser queimadas, causando grandes perdas. A redução do desmatamento é uma das promessas ambientais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda antes de assumir o terceiro mandato durante a COP27 no Egito, Lula se comprometeu com a meta de zerar o desmate até 2030. No entanto, segue crescendo e não diminuindo. A porta-voz do Greenpeace, Thais Brownwart, Brasil lembra que os números são menores do que os vistos em anos anteriores, mas mostra que ainda está distante da meta do governo e que é preciso que as medidas avancem mais rapidamente. Os dados do DETER de abril mostram que as políticas de combate e controle aos desmatamentos são eficazes, porém, sozinhas não garantirão que alcancemos a meta do desmatamento zero, meta essa que deve ser alcançada muito antes de 2030. É importante que outras ações com efeitos perenes avancem mais rapidamente para coibir o desmatamento, afirma a porta-voz do Greenpeace Brasil, Thais Brownhart. No ano passado, depois de queimadas recordes, o governo adotou medidas e criou um comitê de crise para acompanhar a situação. Na semana passada, o STF também tomou uma decisão inédita, determinou a desapropriação de terras onde houver crime ambiental. O governo federal informou que está acompanhando os índices e tem reforçado ações no combate ao desmatamento nos biomas brasileiros. Nesta sexta-feira, o governo federal autorizou a contratação de brigadistas federais em 17 estados. São eles Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. E vocês, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.